E aí, guys? Recentemente eu tava dando uma olhada aí nos YouTubes e é impressionante a quantidade de vídeos que a gente pode encontrar do pessoal tentando explicar o que é ser um hacker. Apesar de que em um outro vídeo o carinha até chega perto de conseguir explicar o que é ser um hacker verdadeiramente, a maioria não chega nem perto de falar a verdade. E é aqui que entra eu, né? E esse vídeo, porque hoje eu vou explicar para você que você não sabe absolutamente nada do que é ser um hacker. Obviamente que esse vídeo ele não é para o pessoal que já me acompanha, afinal, o pessoal que já me acompanha já tá ligado no que eu vou falar aqui. Mas sim para você que tá me conhecendo agora, ou que me conhece há pouquíssimo tempo e provavelmente não faz ideia do que é ser um hacker de verdade e do peso que cai sobre aqueles que se denominam um hacker. Então presta atenção que você nunca mais vai esquecer isso aqui que eu vou te contar agora. Um dos pontos que mais me pegam desse pessoal aí que vem tentando explicar o que é ser um hacker de verdade é quando o cara ele já começa a falar das palavras que mudam de significado. E de fato, tá, eu não tô falando que tá errado. De fato, as palavras mudam de significado. Mas é que tem um detalhezinho muito importante que o pessoal não costuma levar em consideração. Porque a palavra hacker, de fato, ela mudou de significado. Só que quando esse pessoal coloca isso, o que eles estão querendo dizer é que antes a palavra hacker significava alguma outra coisa e que agora ela significa alguém que invade o computador. E não é muito bem assim, não. A palavra hacker ainda não tem nenhum significado real com esse pessoal aí que invade o computador, né? Na verdade, a palavra hacker, ela não necessariamente tem nem a ver com o computador. Mas vamos lá, eu vou te explicar. Assim como muitas palavras se originam de outras palavras mais antigas, com hacker também não foi diferente, porque o termo hacker, originalmente, ele vem da palavra hack, que surgiu na língua inglesa por volta do século XIII, lá para os anos de 1220. E naquela época, o termo não era utilizado com o mesmo sentido que a gente tem hoje. Naquela época, o termo hack ele era utilizado para se referir a uma gambiarra. Um exemplo de hack daquela época seria, por exemplo, em algumas regiões ali onde o acesso à lenha não era tão fácil para fazer fogueira, né? Para não morrer de frio, que alguns podiam fazer era um hack de fogueira, né? Se você não tinha acesso ali à lenha, o que você poderia usar? Bom, estrume seco, qualquer coisa seca ali para tentar queimar. Em outras palavras, você fazia uma gambiarra para não morrer de frio. Naquela época, você poderia dizer que você fez um hack. A galera que fala normalmente da mudança de significado da palavra, né, de um significado para o outro, costuma vacilar nesse ponto, porque esse significado da palavra hacker que eu contei aqui, ele só durou até os anos 50, ou até a década de 50, né, aí por volta aí desses anos aí. Ou seja, a gente pode dizer que foi a primeira vez que o termo passou a ter um outro significado, que foi justamente nas universidades, né, como o próprio MIT. Eu sei, tá? Eu sei, não é exclusivamente no MIT, mas em universidades como o MIT nos Estados Unidos. O significado que foi atribuído à palavra hacker nessas universidades é considerado por muitos como o significado original da palavra hacker. Quando a galera normalmente fala que hacker tem um outro significado, do significado real da palavra hacker, essa galera está se referindo ao significado que foi atribuído a essa palavra nos anos 50. E é aqui que vai entrar uma figura muito importante para os meus argumentos, Richard Matthew Stallman. My project is to make all software free. Richard Stallman é considerado aí por muitos o último hacker puro vivo. Richard Stallman has been called the last pure hacker for choosing to remain at MIT despite the temptations of the commercial world. Ou seja, o último vivo que teria vivido naquela época, crescido com a cultura original dos hackers. Ele, em algumas palestras, ele explica o real significado da palavra hacker. E como ele mesmo diz, o termo hacker ele não necessariamente tinha a ver com computadores. Nas próprias palavras do Richard Stallman, hacker quiere decir alguien que suele divertirse empleando su inteligencia con un espíritu juguetón. Y no necesariamente con computadoras. Es posible hackear en cualquier medio.
A essência do hacker puro era simplesmente aquele carinha que se divertia utilizando da sua inteligência. Isso poderia ser feito sem um computador, como por exemplo, quando Richard Stallman associa alguns dos alunos da época dele, seria quando esses alunos terminam um determinado curso e precisam ir para uma outra sala, para um outro curso do outro lado da universidade. Alguns alunos utilizavam dos túneis da universidade para conseguir chegar muito mais rápido do que ter que ficar dando a volta inteira ali na universidade. E é claro que nessa época, por volta ali da década de 50, que era quando o MIT e outras universidades passaram a aderir aos cursos de ciência da computação, né, quando o computador estava entrando na vida dos universitários, porque até então os computadores eles só eram utilizados militarmente. Então um hacker, alguém muito inteligente, quando coloca as mãos em um computador, também consegue fazer muita coisa. Mas aqui a gente ainda não está falando de quebrar segurança, de invadir sistemas. Um exemplo de algo que um hacker poderia fazer naquela época seria modificar um micro-ondas para que o temporizador dele tocasse uma música. Apesar de algo muito trivial e bobo, né, vamos colocar assim, o conhecimento necessário para você fazer aquilo tinha que ser absurdo. Você tinha que ter uma base muito forte de uma ampla gama de conhecimento, desde o hardware, né, os componentes eletrônicos, circuitos, até sistemas operacionais e programação. Inclusive é por isso que quando normalmente a gente vai dar uma pesquisada no real significado da palavra hacker, a gente pode encontrar que era necessário, que era a galera que tinha um conhecimento muito profundo de diversas áreas da computação, como um conhecimento muito profundo de programação, de sistemas operacionais, de componentes eletrônicos. Mesmo que naquela época não fosse possível você utilizar desse conhecimento para fazer muita coisa, até porque a computação ela estava no início ali, o máximo que a gente tinha naquela época para o uso de computação era na quebra de criptografia, mas justamente no campo militar. Então, com os computadores chegando nas universidades e esse grupinho nerdola aí tendo acesso agora às primeiras máquinas, aos primeiros computadores, foi quando surgiu de verdade a primeira comunidade hacker. E lembrando que nessa época, hacker ainda não significava você invadir sistemas ou quebrar a segurança de algo. Na verdade, essa cultura hacker prezava muito pelo conhecimento. Então, dentro dessa comunidade hacker, era muito comum você ver fulano mexendo no código de Beltrano, você chegar e mandar um código seu pro seu amigo pegar aquele código, modificar ele, encontrar algum problema ali na sua lógica de programação para que você possa pegar aquele seu código e corrigir ele. Toda essa cultura do compartilhamento de informação surgiu nessa comunidade hacker original. Todas essas tecnologias que hoje a gente vê aí para o compartilhamento de informação, como a própria internet, surgiu nas primeiras comunidades hacker, porque era isso que os hackers faziam. Eles estudavam, e você só vai aprender de verdade com a troca de informações. Então, quando fulano fazia um código, era muito comum ele compartilhar aquele código, e que todo mundo via e mexia, e implementava naquele código, permitindo que eles então tivessem esse conhecimento tão avançado de programação, sistemas operacionais e componentes eletrônicos. Mas como hoje a gente já está aqui em 2024, quase em 2025, a gente sabe que essa comunidade sofreu muitos baques. E o primeiro baque que a comunidade hacker original sofreu não foi com essa galerinha que sai invadindo computadores. Na verdade, o primeiro baque real que os hackers sofreram foi com o surgimento do software livre e o open source. Eu não vou focar nessa história do software livre e do open source, até porque isso dá uma história já para um vídeo só. Então, só para servir de contexto e ainda assim de uma forma muito resumida, essa história do software livre contra o software open source começou por volta dos anos 80, com a popularização dos computadores na vida das pessoas. Porque veja, até os anos 50, 60 ali, você só via computadores em universidades e em guerra. Empresas e as pessoas normais, como eu e você, passaram a poder ter um computador em casa por volta dos anos 70 e 80. Ou seja, com o povão e empresas podendo ter computadores, vender programa passou a ser uma possibilidade. E todos os grandes vendedores de softwares da época não costumavam seguir os princípios reais da comunidade hacker. Na verdade, todo o código que eles desenvolviam era código fechado, que você não tinha acesso ao código-fonte,
ninguém podia saber o que aquele programa ele estava fazendo, ninguém podia entender como que aquele código ele funcionava, e isso feria basicamente todos os princípios da comunidade hacker original. Veja, a ideia de poder vender o código ou não, isso aí não tem nada a ver. O que feria as ideias da comunidade hacker era o fato de que aqueles programas estavam crescendo muito e que ninguém podia saber como aquele programa funcionava, ninguém podia mexer naquele programa, modificar ele. Então aí começou a nascer o software livre. O software livre basicamente era uma licença que você podia atrelar ao seu programa, então você colocava o seu programa sobre uma licença software livre. Isso garantia que o seu programa, todo mundo sempre teria acesso ao código-fonte, todo mundo saberia como aquele programa funciona, qualquer pessoa podia pegar aquele código, estudar, entender como ele funciona, modificar se quisesse e, claro, compartilhar aí com qualquer pessoa. O problema é que as ideias do software livre no mercado não deram muito certo, e foi então que surgiu o primeiro baque da comunidade hacker, que foi quando parte dessa comunidade software livre decidiu criar uma outra licença, que, semelhante à licença do software livre, o open source ele não excluía os programas que não eram código aberto. Ou seja, um código software livre, todo aquele código ele tem que ser aberto. Por exemplo, se você faz um script ali em Python e você importa uma biblioteca que é código fechado, mas todo o seu código ele é livre, o seu código ele não pode ser software livre, porque ele depende de uma biblioteca, de um componente que não é software livre. O open source surgiu para mudar isso. Basicamente, ele segue ali os mesmos princípios do software livre, só que ele permite a utilização de um código não livre. Ou seja, dentro do seu código pode ter um binário, um executável que ninguém sabe como funciona. Mas lembrando que essa história aqui é extremamente resumida, tá? É só para dar um contexto geral. O primeiro baque da comunidade hacker surgiu na criação do software livre e do open source, porque aqui passou a ter um conflito de ideias. Para os hackers puristas originais, o open source começava a ser um problema, porque um dos princípios mais fortes da comunidade purista hacker original era a sua liberdade e controle sobre o código. Ter um programa, ter um código, significava que ele poderia estudar com aquele programa, modificar aquele programa, compartilhar aquele programa, zoar com aquele programa, se for o caso, porque lembra, todo esse significado da palavra hacker vem, na verdade, da engenhosidade, né? E a galera do open source basicamente cedia um pouco desse controle, justamente para permitir que você pudesse utilizar daqueles programas que não eram código aberto, que não te davam esse controle. Então eles cediam um pouco a liberdade deles para poder incluir toda essa galera que não era código aberto. Esse foi o primeiro baque real da comunidade hacker. Ai, Messias, mas por que então eu nunca ouvi falar dessa história? Essa história, na verdade, ela é muito pouco difundida, porque foi nessa mesma época, por volta dos anos 80, que começou a surgir essa galera que invade computador. Basicamente, enquanto parte da comunidade purista hacker, que tinha um alto conhecimento de programação, de sistemas operacionais, de hardware, passavam a abandonar partes dos princípios hacker para se unir ao mercado, uma outra parte da comunidade hacker purista, que também tinha um alto conhecimento dos sistemas operacionais, de programação e de hardware em geral, percebeu que poderia utilizar desses conhecimentos agora para ganhar dinheiro cometendo crime. Ou seja, aquele mesmo pessoal que antes pegava o código do amiguinho e identificava um problema para mostrar que era muito mais inteligente que o seu amiguinho, agora ele podia pegar o sistema de um banco, identificar um problema e obter lucro com aquilo, abusando do problema, né? E como esses crimes começaram a acontecer na mesma época que toda essa história que eu contei, meio que esse baque ficou um pouco abafado, porque foi aí que o termo hacker começou a ser usado para se referir a esse pessoal. A mídia, por não ter um nome para definir essa nova modalidade de crimes, passou a utilizar o termo hacker para se referir a esse pessoal, que utilizava dos seus conhecimentos para quebrar a segurança de um código bancário de uma empresa por aí. A questão é que a comunidade técnica da época, os hackers puristas e os hackers não puristas, decidiram a criação de termos para ajudar ali na identificação, pelo menos entre a galera técnica. Então, entre a galera técnica, os hackers puristas e os hackers não puristas, foram criados uma série de termos para se referir a esse pessoal. Foi nessa época, entre os anos 80 e os anos 90, que começou a surgir os termos como
cracker, black hat, white hat. O problema foi que isso aconteceu apenas entre a galera técnica, entre a comunidade técnica. Mas na boca do povo, o termo hacker ainda era amplamente utilizado para se referir à galera que invadia computador. Mesmo a comunidade técnica já tendo decidido e muito claro que a galera que invade computador não tem nada a ver com hacker, são apenas criminosos. Eles não seguem basicamente nenhum princípio ali da comunidade hacker original. E aqueles poucos criminosos que seguem os princípios da comunidade hacker original ainda seguem só de acordo com o interesse deles, seguem só quando convém. Então, entre a comunidade técnica ficou muito claro e definido que hacker seriam aqueles que continuavam com os princípios originais da palavra hacker, na definição do Richard Stallman, aqueles que se divertem utilizando da sua inteligência com um espírito brincalhão, sejam eles os hackers puristas ou os hackers não puristas. É por isso que eu não concordo muito com esse pessoal que fala da mudança de significado, porque hacker não mudou de significado, hacker não deixou de significar gambiarra e passou a significar invasão de computadores. Porque os hackers puristas originais, as ideias ainda são muito fortes na comunidade. Até hoje, nos nossos tempos modernos, a gente tem tecnologia que foram criadas por hackers puristas e que são amplamente utilizadas, como a própria internet, que eu já mencionei, o Bitcoin, o Linux, o GNU Linux, né? Porque falar do Richard Stallman e não utilizar o termo GNU é uma puta sacanagem. Ou seja, a ideia aqui é que não mudou de significado. Os hackers não puristas ainda existem, os hackers puristas também, apesar de que são pouquíssimos, mas as ideias ainda prevalecem e ainda influenciam fortemente na nossa vida, sendo você técnico ou não. Em outras palavras, hacker não mudou de significado. A verdade era você que não sabia o que ela significava de verdade. E apesar de até hoje ter gente que usa dos termos hacker do bem, hacker do mal e hacker em geral para se referir àqueles que invadem computadores, a palavra hacker, na verdade, não tem nada a ver com isso. E eu sei que você não vai parar de usar o termo hacker para se referir a quem invade o computador, mas eu quero que você saiba que toda vez que você mencionar ou ouvir alguém mencionando a palavra hacker, na sua cabeça você vai lembrar, putz, o cara falou merda. Todos entendidos? Acho que agora ficou muito claro o real significado da palavra hacker e o peso que cai sobre aqueles que se denominam um hacker. Comenta aí embaixo o que você achou. Se eu tô errado, comenta aí embaixo também, que eu tenho certeza que vai vir nego questionando alguma coisa. Mas é isso, eu vou indo nessa. Happy hacking, guys. Até a próxima.